Graça e paz, aguardando vocês chegarem. Vai marcando aí seus amigos, vai compartilhando essa live. Graça e paz, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos aqui, você que já está, você que vai chegar, você que vai ver depois, seja em qual for o dia. Seja muito bem-vindo aqui. Eu sou a pastora Ana Sara, Ministério Conexão Cristo. Tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Eu coloquei aqui uma canção do Davi Silva, que fala exatamente isso, tu és o caminho. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra a palavra do Senhor aí, acompanhe comigo. Jó, capítulo 38, verso 19. Aleluia. Vai falando de onde você é, você que foi entrando, você que
entrar em qualquer tempo, coloca aí de onde você é para me dar depois um alôzinho para você, estar orando por você, amém? Em nome de Jesus, peço que você abra essa live também na sua página. É importante você compartilhar, você entender a necessidade disso. Assim você está colaborando para que a palavra de Deus seja alcançada, né, por outros, seja, alcance outros, né? Amém? Pessoas que precisam de uma direção de Deus, uma revelação de Deus. Amém? Então eu conto com você, todos vocês que têm passado aqui. Sempre, se você compartilhar com pelo menos algumas pessoas, essas pessoas vão compartilhar com outras e muitos poderão ser alcançados pelo amor de Deus, pela direção de Deus. Amém? Pela revelação do Altíssimo. Então, eu peço que você faça isso. Vai ouvindo e vai compartilhando essa palavra em nome do Senhor Jesus. Jó capítulo 38, verso 19, diz assim: onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Eu, amados, fico assim admirada com o bom humor de Deus em meio a uma discussão. Eu fico admirada. E nós temos que aprender com Deus sobre isso. Nós temos que aprender. Após Jó e seus amigos argumentarem a respeito dos acontecimentos na vida de Jó, nós vemos Deus respondendo, entrando em cena, respondendo no meio de um redemoinho a eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Deus desafia Jó. Ali Deus traz um desafio a Jó. Esse questionamento aqui, essa fala de Deus, ele começa a fazer perguntas para Jó. Começa a desafiar Jó, descrevendo a grandeza da terra, descrevendo a grandeza dos céus, descrevendo o propósito de toda a criação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Expondo ali a impotência de Jó e seus amigos, revelando a sua sabedoria, revelando todo o seu poder, e mostrando ali, amados, provando para Jó o seu governo, quem está no comando de todas as coisas. Louvado seja o Senhor Jesus. Não saia dessa live até o final, que eu quero orar por você. Não saia dessa live, porque Deus vai estar trazendo respostas para a sua vida. Talvez você esteja ali como Jó, como seus amigos, olhando a situação de alguém, olhando a sua própria situação, questionando com Deus, argumentando diante de Deus, diante das pessoas, porque não sabe, não entende. E eu acho interessante, e o bom humor de Deus, que aí ele termina. Assim, de certo você sabe, né? Você sabe tudo isso, né? Que eu estou te perguntando. Por quê? Porque você já era nascido, né? Quando eu criei todas as coisas. Gente, é fabuloso. É maravilhoso. Como que Deus lida com as argumentações do ser humano. Como Deus lida com tudo isso. E Ele prova o seu amor, Ele prova o seu cuidado, Ele prova a sua presença, Ele prova o seu acompanhamento, o seu domínio, o seu poder, a sua sabedoria. E aí então, Deus provando isso mostra para Jó que ele está intimamente ligado aos acontecimentos de todas as coisas. Intimamente, guarda essa palavra hoje.
Deus está intimamente ligado aos acontecimentos de todas as coisas, inclusive a respeito dos acontecimentos na sua vida, que você acha que Deus não vê, que Deus não sabe, ou que você não está entendendo o que Deus está fazendo, ou por que Deus está permitindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós só podemos conhecer a Deus e os seus propósitos através de uma revelação da parte de Deus. Nós não temos a menor condição de compreendermos se o Espírito de Deus não nos revelar. Não tem como, queridos. Quem nos revela é Deus. É Deus. Ali nós vemos eles argumentando e Deus entra na cena e começa ali a fazer perguntas a Jó, começa a trazer desafios a Jó e prova a Jó que ele não sabe nada, que ele não entende nada. E depois de Deus começar a mostrar e provar o seu governo e todo o seu envolvimento com tudo que ele faz e com tudo que acontece, Jó então declara: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó entende o processo que ele está passando. Jó entende o processo que ele está passando e entende a Deus nesse processo. Aleluia! Você precisa, como Jó, aleluia, ter uma revelação de Deus nesta noite a respeito da tua vida, para que você veja Deus nesse processo, para que você consiga visualizar Deus no meio desse processo. Você está compreendendo o que Deus está falando conosco aqui, esta noite? Deus vai te visitar com revelação. Deus vai te dar entendimento onde Ele estava. Porque tem gente perguntando, onde que Deus estava nesse momento da minha vida? Deus vai te mostrar, Deus vai te responder. Se precisar, Deus vai te desafiar como Ele fez com Jó. Mas vai chegar a hora que Deus vai entrar em cena para te trazer respostas de todas as argumentações que você tem feito, de todos os questionamentos que você tem feito na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nesta noite, nós vamos falar assim rapidamente, sobre o quê? Processos nas nossas vidas, caminho, aleluia, que não entendemos. Pessoas, lugares, acontecimentos que nós questionamos, funções, posições. Pastora, eu não estou entendendo nada. Pastora, eu não estou entendendo nada. Que live é essa? É a live da revelação. A live da revelação pelo entendimento da pessoa de Deus, do governo de Deus, do poder de Deus. Eu quero que você entenda isso. Porque muitas vezes nós questionamos as coisas da nossa vida, porque não compreendemos o que Deus está fazendo. Aonde que Ele quer chegar com tudo isso? Porque não temos toda a visão, todo o conhecimento, mas Deus tem. E Ele sabe o que faz. Eu sempre digo para as pessoas, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Quando você pensar em questionar alguma coisa, em vez de questionar, ore. Pastora, nós não podemos fazer perguntas a Deus? Claro que pode. Faça perguntas. Faça perguntas. E Deus responde se Ele quiser, na hora certa.
Aleluia. Mas uma hora ele vai responder, ele vai te dar entendimento de todas as coisas. Porque não tem como nós entendermos sem a revelação de Deus. Então, eu quero que você compreenda isso. E por que eu estou trazendo essa live? Porque esses dias, essa semana, conversando com minha mãe, almoçando com ela, nós começamos a rir. Porque eu comecei a me lembrar de todos os processos na minha vida. E nós entendemos muita coisa. Hoje, o que eu faço, o que eu vivo na presença de Deus, nós demos boas risadas. E jamais imaginaríamos que toda aquela trajetória por onde eu passei, lugares, pessoas, funções, posições, não tinha sentido para mim. Enquanto eu passava, não tinha o menor sentido para mim. Dava a impressão que eu estava meio perdida. Dava a impressão que eu estava totalmente perdida na vida. Isso é o que eu pensava. Isso é o que eu achava. E nós sentadas, almoçando, começamos a falar sobre isso. E vimos a beleza de todas as coisas agora conectadas, como Deus é perfeito. Como Deus sabe o que faz. Não que eu não soubesse isso, mas muitas vezes questionei os acontecimentos, os trajetos, o porquê de tantas coisas. E de repente, numa conversa, nós pudemos visualizar uma boa parte de toda a trajetória e entendemos a beleza, o poder, a soberania de Deus no governo de todas as coisas. Queridos, e eu resolvi fazer essa live para que você pudesse receber uma revelação de Deus nessa noite, a respeito de si mesmo, a respeito da tua trajetória, a respeito da tua história, aleluia, que muitas vezes você tem questionado a Deus. Muitas vezes você tem questionado a Deus. E aí eu quero falar um pouquinho sobre 3 personagens que Deus colocou no meu coração. Nós vemos ali como Deus usou o profeta para fazer algo na nação, escolhendo Davi para rei. Para rei. Mas nós vemos que logo em seguida ele não foi já tomando posse do trono. Não, não. A escolha para o reinado veio da parte de Deus, mas ele não foi já sentar no trono. Não, não. Pelo contrário, antes dele enviar o profeta para ungir a Davi a rei, Davi já vinha sendo treinado desde o seu nascimento. E Deus usando a figura do pai. Quando o profeta chega e passa os irmãos para a escolha, Deus vai falando, não, não é esse, não é esse, não, esse está faltando alguém aqui. Porque Deus não erra. Deus não erra. Não erra. Deus não erra. Deus não erra. Deus não errou quando te escolheu, quando mandou te chamar. Deus não errou quando determinou algo a respeito da tua vida. Por isso que Jó diz assim, agora eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Não, não, Deus não erra. Deus não falha, querido. Aleluia. Mas peraí, cadê o menino? Cadê? Onde que está o outro filho? Apacentando as ovelhas do pai. Pois bem, apacentando as ovelhas do pai, e de repente chega a surpresa do céu para ele. Ali ele é ungido a rei, sem saber nem entender o que estava acontecendo na vida dele, porque não esperava. Então Deus o surpreende toda a família dele, é ungido, e ali começa a trajetória. Passado um tempo, de repente o pai o envia para estar levando alimento e para receber notícias dos irmãos que estavam em batalhas. Ele chega e depara com Golias, o gigante, afrontando a Israel, afrontando Deus de Israel, afrontando o exército. E todos ali covardemente, e não sem motivo, porque era um gigante, era impossível vencê-lo, e de repente chega Davizinho ali, se coloca no meio e diz, não, eu vou lutar contra esse incircunciso. E a palavra do Senhor diz que quando ele vai ali
convencer Saul que ele deveria ser o homem escolhido para lutar, mesmo não estando ali naquele exército, ele começa a contar o seu currículo. E como ele conta o seu currículo? Não, meu pai colocava eu para apacentar suas ovelhas. E de repente vi o leão, eu rasgava, eu pegava ele pela barba. É muito interessante a narrativa. Eu pegava pela barba e rasgava ele no meio, matava. Assim também eu fazia com o urso. Mas eu não deixava nenhuma ovelha do meu pai ser destruída. Aleluia. Glória a Deus. Então ele começou. E aí? Esse era todo o processo da vida dele? Não, amada. Era um breve início do que ele ia passar. Pois bem, ele acaba matando Golias, o gigante. E quando nós pensamos que ali ele já estava totalmente preparado, equipado, não, era só o começo de um grande treinamento de Deus para torná-lo um grande guerreiro, um grande conquistador. Ele aprendeu a lidar com invejas, ele aprendeu a lidar com confrontos, ele aprendeu a liderar equipes, ele aprendeu a liderar os improváveis, levantá-los, treiná-los. Ele aprendeu a lidar com perseguição, com estratégias de guerra, enfim. Davi foi trabalhado profundamente por Deus. Davi foi trabalhado profundamente por Deus até tomar posse do seu trono e do seu reinado. E após isso, lidou com muitas outras coisas, inclusive com a colheita do seu próprio pecado. Então, muitas vezes, amados, nós olhamos para a situação em um momento, olhamos para uma foto, para um episódio da vida de uma pessoa, da sua própria vida, e você não entende, você não compreende os acontecimentos. Você não tem noção do que Deus está trabalhando, você não tem noção do que Deus está forjando, você não tem noção do que Deus está operando em você e através de você em outros. E muito menos aonde que Ele pretende chegar com tudo isso. Nós olhamos a trajetória de José, o outro personagem que eu falei que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Mas são histórias que nós estamos cansados de ouvir. Pelo menos nós que vivemos num ambiente dentro de uma igreja, de um ministério, ouvindo e aprendendo, ensinando a palavra, são histórias conhecidíssimas. Nós sabemos muito bem como que José é o sonhador ali, tem os seus sonhos. E os seus irmãos, quando ele conta para os seus pais, ele é profundamente invejado. E a ira dos seus irmãos, a inveja dos seus irmãos, o fez com que ele fosse o quê? Vendido. Ali ele foi vendido. Ali ele foi vendido, claro. Ele foi vendido. Ali ele passou por grande tentação. Venceu a tentação. Fugiu da tentação. Foi injustiçado. Foi o quê? Caluniado, foi preso. Aí o sonhador de Deus, o sonhador é usado, porque já estava treinado em sonho, vai pegando aí para você entender. Não é que dentro da prisão foi interpretar sonhos dos colegas? E não é que dentro da prisão foi chamado para interpretar sonho do próprio faraó ali? Entende isso? Está entendendo? Está compreendendo? E depois? É tirado de lá? Treinado em administração? E se torna o segundo homem mais poderoso daquele lugar? E depois, é treinado em perdão, trabalhado por Deus em perdão.
para lidar com seus irmãos, sua família, e salva o seu povo da fome. Parece tudo por acaso, né? Parece uma trajetória assim de acontecimentos, parecendo que está tudo fora do lugar, parece que Deus não está no negócio, que tudo se perdeu o controle. Por que tantas coisas na vida de José? Por que tantos anos de sofrimento? Por que tantas situações? Parece até uma coisa assim, sem... Por quê? Por que Deus permitiu? Por que Deus fez isso? Não é assim que a gente fala? Não é assim que nós falamos? Por que Deus foi permitir isso? Por que Deus fez isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que fizeram isso? Amados, em tudo dai graças. Em tudo se submeta ao Senhor e peça a Ele aquilo que não for propósito dEle, Ele tira, Ele faz, Ele resolve. Mas tem coisas, amados, que é Ele no negócio. É Deus purinho no negócio. Hoje nós não entendemos. Hoje nós não compreendemos as prisões, as perseguições, os lugares que tivemos que passar, as funções que tivemos que exercer. Não entendemos, não compreendemos. Aleluia. As intervenções que Deus faz dos de repente na nossa vida e muda tudo. Era assim, queridos. E lá na frente nós vamos compreender como Deus é tremendo. Quando nós tivermos a revelação do seu propósito, como Deus é tremendo. Não podia ser de outro jeito. Não tinha como, amados. Esses homens exercerem o que eles exerceram, lidarem com tudo que eles lidaram, se não fossem treinados, forjados em tudo aquilo que eles passaram. Poderia ser de outra forma? Poderia. Mas precisava ter um processo. Precisava. Então nós vemos pessoas, lugares, posições, funções. Nós vamos trabalhar do Senhor para forjar exatamente neles a estrutura que eles precisavam para estar em determinado lugar, em determinada posição, em determinada função. Muitas vezes nós não estamos entendendo. Nós vemos Moisés, a terceira figura que Deus falou comigo. Gente, isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Moisés nasce debaixo já de uma sentença de morte, onde todas as crianças nascidas, homens, eram para matar, para ser mortos. Sua mãe o tem e Deus divinamente dá o escape com a estratégia de colocar esse menino num cestinho de junco, colocado no rio. E quem que pega? A filha do próprio inimigo. A filha do próprio inimigo pega e devolve para sua própria mãe para cuidar. E depois toma essa criança e o adota. Ensina nos melhores estudos, dá o melhor estudo, o melhor conhecimento para esse Moisés, para esse menino, para esse rapaz. Prepara-o da melhor forma, dentro do próprio território do seu inimigo, o inimigo do seu povo. Ali ele conhece tudo. Gente, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Que estratégia tremenda. Que coisa gloriosa. E aí depois que ele conheceu todo o território, foi ensinado em tudo, aprendeu de tudo dentro do território do seu adversário, Deus chama ele e fala: agora você será o libertador. Por quê? Porque ninguém mais treinado e conhecedor de todo o território do adversário e do próprio inimigo do que você. Aleluia. Glórias nós te damos, Senhor. Vai entendendo o que Deus está falando.
E nós vemos ali qual foi a obra tremenda que Moisés fez, usado por Deus, gloriosamente, queridos. Então, eu quero que você compreenda como Jó um dia compreendeu, chegou, foi desafiado por Deus, compreendeu, questionou, argumentou e foi vencido com a voz de Deus, convencendo ele: Jó, eu estava em todas as coisas, antes de você nascer, eu estava intimamente ligado em todas as coisas, intimamente envolvida em todas as coisas. Eu estou no comando, Jó. Eu estou no governo. Eu não perdi o controle, Jó, de nada. E eu e você achamos que Deus perdeu o controle da nossa vida, de todas as coisas. Ficamos argumentando, indagando. Aí, voltando na conversa com a minha mãe no almoço, temos risada. Muitas risadas. Por quê? Porque desde criança eu pegava as crianças do orfanato e queria levá-las para minha casa. Era para a gente passar só alguns momentos do final de semana. Mas na hora de ir embora, eu queria ficar com elas. Entenderam? E no meu espírito sempre vinha já algo que eu não conseguia discernir e explicar, mas de cuidar de vidas, Pois bem, eu cresci fora da presença do caminho do Senhor, mesmo sendo desde pequena levada por minha mãe à igreja, mas cresci, não tinha tido um encontro, não tinha uma conversão ainda, porque filho de crente, não é filho de cristão, não é cristão, tem que se converter. Vivi minha vida fora da presença do Senhor, meus pecados, meus erros, até que por fim eu me converti. Só que durante essa trajetória toda, eu resolvi fazer engenharia agronômica. E o que era o meu trabalho? Ir aos campos, cuidar o quê? Da plantação, cuidar do solo, cuidar daquilo que tinha que aplicar, cuidar das pragas. Vai entendendo o processo do Senhor. E depois, lidar com grupos de o quê? Grupo de plantadores de tomate, grupos de pessoas que trabalhavam com a parte de leite. Então, ali eu fazia todo esse trabalho com esses grupos, esse povo. Eu visitava esses grupos, eu cuidava desses grupos, administrava esses grupos. Muito bem. Aí nós achamos que nós terminamos aí. Aí depois Deus me leva para direcionar em outra área, também para lidar com grupos e treinamentos de pessoas, mas em outra área completamente diferente. E eu questionava: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu viajava 3, 4, 5 cidades, treinando meninas, moças, na área de cosmético, porque eu nem entendia dessa área, mas Deus me deu todo o treinamento, usou pessoas e o meu patrão naquela época para me treinar em todas as áreas. E ali, eu treinando esse pessoal, por fim, eu acabo já me convertendo e Deus começa a trabalhar então a parte espiritual da minha vida, no treinamento da palavra, o ensino, o ministério da teologia, da libertação, em todas as áreas. E agora, Deus então me levanta como missionária, me levanta como pastora e me levanta como presidente de um ministério onde treina vidas, cuida de vidas, onde socorre crianças, treina mulheres, treina homens e adolescentes, jovens, enfim. E aí nós estamos rindo. Por quê? Porque quando que eu, Ana, imaginava que toda essa trajetória, que para mim parecia um monte de erros, mas que eu sabia que em tudo isso Deus me mostrava e revelava, quando que eu ia imaginar que tudo isso fazia parte para um treinamento na minha vida para lidar com vidas, para cuidar de vidas, para gerenciar coisas do reino de Deus hoje. Quando que eu imaginava
que cada planta que eu estava cuidando, aquelas plantações, eram hoje a representação das almas que Deus tem colocado, não só no nosso ministério, mas em muitos outros, e nas nações, que Deus tem me usado para ajudar a cuidar. Para detectar a desnutrição, para detectar o problema, para ajudá-las, para cuidar delas. Quando que eu imaginava? Então nós estávamos rindo, porque nós chegamos à conclusão, como Deus é perfeito. E demos boas risadas. E minha mãe começou a lembrar de outras histórias. E ela dizia, filha, jamais imaginava que tudo isso que você passou e que você lidou no passado era exatamente para Deus preparar você para fazer exatamente o que você está fazendo hoje. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês aqui? Vocês estão compreendendo o que Deus está revelando para vocês aqui hoje? Amados, aquele lugar que você passou, aquela pessoa que você teve contato, aquela função que você exerceu por um determinado tempo, aquele problema que você precisou aprender a lidar, aquela perseguição, aquela situação, tudo isso você está achando que é do acaso. Você está achando que está tudo fora do lugar, que você está perdido. Não, não está não. Deus vai começar a alinhar todas as coisas e vai fazer o que você entenda, a revelação do propósito dele na sua vida. Anabraço e delamanástia. Decanturebanagasura manástia. Você não está conseguindo ligar as coisas agora, tá? Você não está conseguindo lidar as coisas agora. Não consegue lidar e nem ligar. Olha para a sua situação, olha para os acontecimentos na tua história. E isso eu não estou dizendo que Deus é o responsável por todos eles, nem responsável por todas as nossas escolhas. Mas até as nossas escolhas erradas, Deus permite que façamos, usamos o nosso livre-arbítrio para nos ensinar. E depois disso tirarmos lições para nossas vidas. Eu me lembro que quando eu me converti, Deus usou uma pessoa de fora e disse assim para mim, até no seu erro, enquanto você estava no mundo, Deus permitiu, mas estava de olho, cuidando de tudo, para que pudesse usar toda essa trajetória sua hoje, para libertar vidas. Eu falo isso e sinto a unção de Deus descendo sobre mim. Porque, queridos, tem coisas que quando nós vamos lidar, aprender por um livro, por um curso é uma coisa, mas aprender vivendo, passando, sentindo é outra coisa. Falar de pregação, falar de libertação para alguém que precisa é uma coisa. Falar daquilo que você foi liberto é outra coisa. Está compreendendo? Então nós não compreendemos. Jó não compreendia o processo que ele estava passando. Mas quando Deus desafiou Jó, quando Deus perguntou onde que ele estava, quando ele fez todas as coisas, Jó foi começando a entender que Deus sempre esteve em tudo e envolvido com tudo. E começou a compreender que Deus era justo e sabia o que estava fazendo. Não era um Deus insano. Não. Ele estava no controle de todas as coisas sabiamente. Sabiamente. Assim como está no controle de todas as coisas na minha vida e na sua. Aleluias. Aleluias. Mesmo quando nós rejeitamos o seu controle, ele continua envolvido. Ele continua de olho, ele continua cuidando de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus me trouxe essa live para dizer para você. Você hoje não entende o que Deus está fazendo.
Hoje você não consegue ligar os fatos. Hoje você não consegue, mas pela pouca trajetória que eu contei da minha vida e o que Deus tem feito na minha vida, você pode começar a tentar visualizar os seus questionamentos com Deus, as suas argumentações. Por que, Deus? Por que eu estou nesse processo? Por que, Deus, eu estou passando por isso? Lá na frente, ou daqui a pouco, você vai começar a receber a revelação de Deus e vai cair a sua ficha. Você vai entender. Quando você for constituído, quando você for colocado como governador, como segundo, quando você for colocado na cadeira, quando você for quando você for colocado no lugar que Deus quer, Deus te levar ao lugar, você vai entender. Você vai entender porque você vai ver que certas coisas que você viveu, que você passou, que Deus permitiu, era você mesmo a pessoa certa para estar naquele lugar, naquela hora, lidando com aquilo. Não tinha outro. Está compreendendo o que Deus está falando? Você está entendendo a sabedoria de Deus? Será que você consegue, pelo menos, visualizar um pouquinho daquilo que Deus está revelando para você nesta noite? Os seus porquês, os seus choros, as suas lamentações diante de Deus, quando muitas vezes você pediu para Deus tirar e mudar aquela situação e Deus não mudou. Não, porque aquela situação estava mudando você, estava mudando a mim, estava formando uma estrutura que eu precisava para lidar hoje com tantas estruturas que só Deus na minha vida. Está compreendendo? Está compreendendo? Hoje, você chora para Deus tirar você de certas situações, mudar certas situações, e Deus não tira, não permite. Até terminar o quê? O treinamento, até terminar o trabalhar de Deus. Você não compreende. Mas enquanto Deus está permitindo algumas coisas na sua vida e na minha vida, Deus está trabalhando e mudando-nos, mudando a nossa estrutura, fortalecendo, forjando, preparando, treinando, lapidando, acertando, ajustando, alinhando. Isso ao mesmo tempo em nós e naqueles que estão ao nosso redor. E logo você vai entender, logo você vai compreender. Às vezes numa sentada, talvez, com um amigo ou com a sua própria mãe como eu, você vai falar, meu Deus, que perfeição, o Senhor realmente sabe o que faz. O Senhor é tremendo. Como o Senhor soube me treinar? E não que eu seja boa, não. Estou no treinamento a cada dia. Estou no profundo treinamento de Deus a cada dia. E quando eu falo isso, eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Porque só eu sei as pelejas, só eu sei os gigantes, só eu sei os leões, os ursos. Só eu sei, amado, tantas situações que eu tenho sido obrigada a lidar, porque não tem para onde fugir. Não tem como, não tem. E eu vejo Deus, como Deus tem trabalhado na minha vida, como Deus tem trabalhado no meu caráter, como Deus tem mudado a minha estrutura. Eu olho para a Ana lá atrás era uma, hoje a Ana é outra. Essa Ana é outra. Eu consigo visualizar a beleza do propósito de Deus desde a minha infância, como Ele foi preparando, como Ele foi trabalhando, mesmo nos acontecimentos que era para dar errado. Ele soube intervir e tirar o proveito para que fosse testemunho na minha vida e na vida de outros, para que eu pudesse ser instrumento na vida de outros. Entenda o que Deus está fazendo na tua vida. Entenda a trajetória, o caminho do Senhor é perfeito.
Ele está no controle e está intimamente ligado na tua história e no acontecimento de todas as coisas. Ele não vai te tirar o teu livre-arbítrio, nem o meu. Mas o Senhor é sábio para até nisso trabalhar em nós e operar. Os pensamentos dele serão estabelecidos, ninguém poderá impedir. Ele sabe como fazer. Ele sabe como trabalhar em nós. Ele sabe como ligar todas as coisas. Ele sabe o percurso. Muitas vezes nós olhamos para uma situação, queridos, e nós olhamos e falamos assim, mas para que isso? Por que eu estou nesse lugar, fazendo isso hoje? Você não compreende. Lá na frente, quando ele te colocar em uma situação que você não consegue ligar hoje uma coisa com a outra, mas lá na frente vai falar assim, puxa, não é que aquele treinamento com aquelas plantas, com aquele tratamento do solo, com aquelas pragas, com isso, com aquilo, e não é que tem tudo a ver hoje com vidas, com libertação, com tratamento? Meu Deus, que sabedoria, que coisa tremenda. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Eu quero que você creia nisso. Quando você estiver ali questionando, argumentando, choramingando, murmurando, você vai se lembrar dessa live, você vai dizer, não, Deus é tremendo. Ele está construindo algo tremendo. Ele está fazendo o meu caminho. Eu estou orando, estou pedindo. Ele está fazendo o meu caminho. Ele sabe o que faz. Ele sabe por onde eu tenho que passar. Ele sabe o que eu tenho que passar. Ele sabe o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que me envolver, para ser forjado em mim tudo aquilo que preciso para viver o seu propósito aqui na terra e para ser instrumento no propósito dele na vida de outros. Entenda isso. E muda o seu coração para com Deus. Muda o seu coração. Em vez de ficar pedindo a morte, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar querendo desistir do processo, entenda a beleza do processo naquilo que você está se tornando, naquilo que Deus está transformando na tua história e no grande testemunho da sua vida e o quão você vai poder ser um instrumento, uma ferramenta aperfeiçoada, poderosa, de bênção na vida de outros, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele, para a glória dele. Então, queridos, essa revelação só pode vir de Deus, com a maturidade, depois do tratamento, depois dos processos, depois de você trilhar o caminho que Deus preparou para você. Eu sei que eu tenho muito ainda a fazer e aprender. Eu sei que tem muitos processos ainda que Deus vai permitir na minha vida para chegar a viver tudo aquilo que Ele tem e realizar em mim e através de mim. Mas muitas coisas eu consigo visualizar hoje e ver a sua beleza, ver a sua bondade, ver o seu amor, ver a sua justiça, ver quão tremendo Ele é em todas as coisas. Eu quero que você entenda nessa live hoje. Pare de querer abortar o projeto de Deus na sua vida. Pare de querer sair do processo. Pare de querer cortar o caminho. Pare de querer buscar alívio de algo que você não pode ter agora. Porque senão você não vai passar pelo processo e você não vai ser forjada, treinada. Tua estrutura não será aperfeiçoada para aquilo que logo ali na frente você vai precisar dela. Aramasu e decanto. Decanto rebanaya sora machai. Laito decanto rabanaka chandarasya. Recalamanaya sore mecanto nebia labachai. Ora masore mecanto rabachalamanasya. Até momentos dentro das fazendas, os lugares que eu passei hoje, muitas situações eu passei nas missões na África. Como Deus é tremendo, nos detalhes, no detalhe Ele me preparou, nos detalhes Ele me preparou.
No detalhe, Deus está forjando a tua história. No detalhe, Ele está mudando a tua estrutura. No detalhe, Ele está colocando você em lugares e situações, está mudando a tua estrutura. A pastora agora meu Deus, que fogo ardente é esse? Que prova é essa? Está forjando você, está limpando, está tirando as impurezas, as escórias. Está fazendo você tornar um material mais forte. Alá, Yasui, Decanto, Nebe, Anagassora, Manácio. Logo ali na frente você vai entender o processo, a beleza do processo de todas as coisas e o quão Deus esteve sempre envolvido em tudo. Para que a glória do propósito dele na sua vida acontecesse. Deus é tremendo e sabe o que faz. E eu vim aqui esta noite para dizer isso para você. Não adianta, não adianta. O processo é necessário e só sai dele quando Deus quer. Colabore. Tem um porquê. Tem um porquê esse caminho. Tem um porquê. Israel questionava a Deus que estava levando por aquele caminho. Mas Deus disse por quê. Não vou deixar vocês por aqui, porque vocês vão se enfrentar com os seus adversários e pode ser que vocês desfaleçam. Então vocês vão dar a volta por aqui. Deus sabe o caminho. Deus sabe o caminho. Pare de querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Pare de falar para Ele, questionar o caminho que Ele está te levando. A partir do momento que você entregou a sua vida para Deus e você está orando e pedindo a Ele que Ele faça a vontade dEle, confia. Confia porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que Ele sonhou, o que Ele preparou. Ele sabe os processos, Ele sabe a estrutura que você precisa adquirir. Ele sabe onde Ele precisa trabalhar em você e através de você depois. Mas primeiro, a obra vai ter que ser feita em nós. Primeiro, essa construção está sendo feita em nós. E Deus sabe o que precisa fazer. Como tem que ser feito. Ele sabe as pessoas que Ele vai usar para isso. Ele sabe os instrumentos na terra. Deus usou os irmãos de José. Permitiu. Por quê? Porque tinha um propósito. Entenda, amados. Entenda. Entenda. O Senhor diz, sou eu que faço todas as coisas. Sou eu que faço o mal, sou eu que crio as trevas, sou eu que faço tudo. Mas Deus então é responsável por tudo? Não. Ele está dizendo, eu permito. Eu tenho meus vasos. Tanto de honra quanto para desonra. Eu sei como trabalhar. Eu faço todas as coisas. Nenhum dos meus pensamentos podem ser impedidos. Nada do que eu determinar poderá ser frustrado. Deus está falando com você aqui nesta noite. Começa a visualizar o seu processo. Começa a visualizar a trajetória. Começa a ver onde Deus estava. Você que tem questionado. E você vai verificar que Ele sempre esteve aí com você. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E até aquilo que era mal, Ele tornou em bênção. Até aquilo que é mal, Ele vai usar para a glória dEle. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. E eu quero te convidar, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a entregar o teu caminho a Ele. Completamente. Completamente. Ele é o teu guia seguro. E Ele sabe por onde você tem que passar. Ele sabe por onde te levar. Ele sabe aonde você tem que chegar. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. Tudo Ele fará. Tudo Ele fará. E o que for feito, você buscando a Deus, confiando completamente nele e obedecendo os seus princípios, o que for feito, saiba que faz parte do plano. Saiba que faz parte do processo, do treinamento, do tratamento, do formar aquilo que precisa ser formado em você, para depois formar
através de você em outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Deus, quantas pessoas estão questionando, chorando diante da tua presença, por não compreenderem os teus desígnios, o teu caminho, não compreenderem, Senhor, o teu processo, não compreenderem, Senhor. No meio da dor eu sei que é difícil, porque para mim foi. No meio da dor, Senhor, meu Deus, é terrível. Nós não conseguimos ver nada, não conseguimos sentir a tua presença. Não conseguimos entender, papai, por que o Senhor permite certas coisas. Mas o Senhor é um Deus santo, um Deus sábio. Tu és um bom Deus. Aleluias. Um Deus misericordioso. E em tudo o Senhor tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, escolhidos por um propósito. E o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o que permite. Aleluias. Se estamos buscando a tua face, a tua presença, confiamos em ti, entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós temos que confiar que o Senhor sabe o que faz. O Senhor entende o que faz. O Senhor conhece todas as coisas. Conhece o passado, o presente e o futuro, o Senhor sabe. E nós precisamos aprender de ti. Nós precisamos aprender de ti. Aleluias. E confiar no teu governo sobre as nossas vidas. Porque uma vez que tu és o Senhor das nossas vidas, tu és aquele que está no comando de todas as coisas. E a ti daremos glória em tudo, graças em tudo. Porque hoje não entendemos, Senhor, mas nós vamos saber. Logo nós vamos entender a beleza da trajetória, a beleza do treinamento, o quão tremendo o Senhor é em cada detalhe. Em cada detalhe que hoje nós olhamos, não entendemos por que aquilo está ali. Por que aquilo está ali. Mas logo vamos entender. Arabassori me canto, rabanaga xandarei elástia. Lebassori me canto, rabanás. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Tu és o caminho. Verdade e a vida. Tu és Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és Jesus. Ele é o caminho. Você está nele? Entregou a tua vida a ele? Confia. Ele fará. Mas Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és Jesus. Ele está construindo algo tremendo na sua vida. Acredita. Acredita mesmo chorando. Acredita mesmo doendo. Jesus. Na hora certa ele vai fazer uma mudança. Prepare-se. A cada nova etapa, uma mudança. Prepare-se. Prepare-se. A cada fase terminada, a cada processo concluído, mudanças,
Arabasto Yamanás. Prepare-se. Mudanças. Rebalabasturi Bicanta estão chegando. Rebaia-sore canto nebialabalabastore manás. Orebasturi Bicanto rabanacastore Bicanto. Oi. Xalabastore Bicanto. Rei alabaste. Che de canto rabas. Xaramaya sore me canto rebalabastore me canto. Haraya sore me canto rebalabalabastore me canto. A cada processo concluído, coisas novas acontecem, mudanças, chaves são viradas. Prepare-se e receba essa palavra, em nome de Jesus, Deus é tremendo, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, Deus. Nenhum dos teus pensamentos vão ser impedidos. Nenhum. Em nome de Jesus, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Tu és tremendo em tudo o que faz. Obrigada, Senhor. A tua sabedoria é tremenda. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Medita muito nessa palavra. Reflita sobre isso e responde a Deus em Jó 38:19. Responda a Ele, se você puder. Fique na paz.